Então, hum, gente, olha esse efeito. Top, né? A senhora tá designer, hein? Né? Depois eu vou ensinar o Marcos a fazer esse efeito aí. Acho que ele precisa aprender um pouquinho. Vocês falem para ele. Tem aula dele hoje, não tem? Aham, 4 horas. Eu vou participar também. Estou super curiosa. Então, assim, quem que lembra da atividade anterior? Era para fazer o quê? Uma redação com um tema de relacionamento. Redação? De opinião. É um artigo de opinião. Porque o nome do gênero é artigo de opinião, certo? Que é genericamente aí chamado de redação. Ok. Mas o nome do gênero é artigo de opinião. E ele tem uma estrutura muito específica, né? Então, assim, eu percebi que postaram artigos de opiniões excelentes, né? Eu estava terminando de fazer a correção hoje. E aí eu decidi pegar um em específico, tá? Para mostrar para vocês, para a gente fazer a análise desse artigo juntos, que é o artigo da Ellen, do segundo B, tá? Tem outros maravilhosos, só que eu peguei esse porque ele tá bem simples de perceber a diferença na estrutura. Então, queria ver com vocês esse artigo da Ellen, para a gente relembrar, né, e a questão da estrutura. E isso é muito importante que preste atenção nisso agora, por quê? Porque vocês viram que eu coloquei lá um recado hoje sobre as APs que nós faremos na semana que vem, no dia 6, no dia 7. Vocês viram, né, o recado? Sim, não? Sim? Então, nessa AP tem muitas questões que pedem isso, que é essa habilidade de estabelecer relação entre a tese e o argumento. Então, você precisa olhar para o texto, né, olhar para um artigo de opinião e saber, a tese está aqui, o argumento está aqui, a conclusão é aqui. Essa separação da estrutura dentro de um texto é muito importante nesse momento, tá? Até para que vocês consigam demonstrar na prova, né, que tem essa habilidade. Isso é muito importante. Então, o objetivo é fazer a leitura desse artigo que a Ellen escreveu e tentar separar a tese dela está onde exatamente. A gente vai marcar tudinho, onde está a tese, onde é que está os argumentos, como que ela faz a conclusão, ok? Peraí que eu acho que tem gente querendo entrar, Anitta. Opa. Lídia. Tudo bem até agora? Conta o que nós vamos fazer aqui? Tudo bem? Então, a gente vai fazer leitura de parágrafo por parágrafo e discutindo as ideias que foram colocadas, ok? Quem pode fazer a leitura do primeiro parágrafo para a gente analisar? Oh, meu Deus, espera aí que tá chegando mais gente. Renato. Alguém pode fazer a leitura? Vamos lá, um de cada vez, senão não dá, né, gente? Precisa brigar por isso também. Quem que pode? Oi? Thaís. Thaís? Você pode ler, Thaís, então, por favor? Existe amor sem interesse? Muitas pessoas casam apenas com interesse em algo que o parceiro tenha. Mas e os que casam por amor? Têm interesse também?
pode ser que não exista um interesse em dinheiro ou algo material, mas sim em receber atenção na compreensão entre o casal. O interesse em manter o relacionamento, em fazer as tarefas juntos. Mas só amor não é o suficiente. Peraí, calma aí. É só o primeiro parágrafo. Eu leio, professora, pode deixar, eu posso ler tudo. Não, mas é que a gente vai discutir parágrafo por parágrafo. Então, espera só um pouquinho. Tudo bem. Então, nesse primeiro parágrafo, vamos lá. O que eu espero de um primeiro parágrafo de um artigo de opinião? O que tem que ter nele? Quem pode me falar? A introdução. Introdução. E o que mais que pode ter? Um pouco do que vai falar, né, no restante. Algumas É. perguntas que tem que ser respondidas. Desenvolvimento. Tipo, a apresentação do tema. Uhum. Mas tem mais uma coisa que pode estar contida. Pode ter a tese. Pode ter a tese. Pode ter a tese. E olhando para esse primeiro parágrafo deste artigo, eu tenho tese e dá uma olhadinha, faz a leitura e fala para mim onde está a tese. Por quê? O que é a tese? A tese é o ponto de vista do autor com relação à questão colocada. Por exemplo, se ela coloca uma questão no título, existe amor sem interesse? O ideal é que ela responda essa questão ao longo do texto, né? E quando você coloca o seu título interrogativo, você precisa responder essa pergunta ao longo do seu texto, né? Mas a tese é a primeira... eu vou ver lá no primeiro parágrafo se existe ou não um posicionamento. Então, ela, na tentativa de responder a essa questão, existe um posicionamento dentro do primeiro parágrafo? Dá uma olhadinha. Tem gente querendo entrar, só um minutinho. Fazer a leitura novamente. Ó. Muitas pessoas casam apenas com interesse em algo que o parceiro tenha. Mas e os que casam por amor? Tem interesse também? Então, a introdução dela é mais um questionamento. Está perguntando se quando eu caso por amor, também não é um interesse. Não tenho lá interesse em dinheiro, mas eu estou interessada no amor. É um tipo de interesse? Eu escolhi esse artigo de opinião porque ele resume a ideia de muitos, porque muitos alunos foram por esse caminho, né? Porque quando eu coloco lá a questão polêmica, existe... Não me lembro agora qual era a questão polêmica ao certo. Alguém lembra? Todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? Era essa a questão, não era? Só que está falando especificamente da questão financeira? Não. Está perguntando se envolve algum tipo de interesse. Então, pode ser interesse em qualquer coisa, né? Então, ela pergunta se a pessoa casa por amor, eu posso enxergar também como um tipo de interesse? Não é um interesse em nada material, mas eu estou interessada especificamente no amor. Entra nessa questão de interesse ou não? Então, é um questionamento que se faz aí no primeiro parágrafo. Esse questionamento é respondido? Vamos lá. Pode ser que não exista um interesse em dinheiro ou algo material, mas sim em receber atenção na compreensão entre o casal. O interesse em manter o relacionamento, em fazer as tarefas juntos. Então, o que vocês acham? Tem tese presente aí? Posso considerar que tenha? Sim, porque foi respondido. Qual que é a resposta, sintetizando? Qual que é o posicionamento de quem escreveu o artigo? Que não existe só um tipo de interesse, que é o interesse de dinheiro, né? Que existe outros além desses. Exatamente. Então, sintetizando é isso. Mas a partir de onde está a tese aqui? O que eu posso marcar como tese? Fala aí para mim. Pode ser que não exista um interesse em dinheiro ou algo material. Aqui, ó. Então, a partir daqui... Espera só um pouquinho. A partir daqui eu já tenho um... Oh, meu Deus. Desculpa. A partir daqui eu já tenho
uma resposta para o que foi perguntado. Se ela está respondendo, ela está se posicionando, de certa forma. Ok? Grifa, então, o parágrafo até o final do parágrafo. Vocês acham que aqui é a tese? Aqui eu encontro um posicionamento? Ó, pode ser que não exista um interesse em dinheiro ou algo material, mas sim em receber atenção, na compreensão entre o casal, o interesse em manter o relacionamento, em fazer as tarefas. Então, ela está respondendo que existem outros interesses, além do financeiro. Esse que é o... Professora, Diga. então tese é quando o escritor tem um posicionamento do que ele vai falar. Exatamente, por isso que ele tem que estar logo no início de um texto. É regra, todo artigo de opinião vai apresentar a tese lá no início? Não, tá? Existem autores que não fazem isso, que deixam... A gente até, não sei quem é no segundo B, nós vimos bastante coisa sobre artigo de opinião no presencial, então nós analisamos alguns, e assim, geralmente, mas não é uma regra, a tese se dá logo no início. Mas existem casos que não, tá? E aí eu preciso estar atenta a prestar bastante atenção nisso. Mas a tese é a ideia que o autor está defendendo, certo? Até se você ler o texto inteiro, você vai chegar nessa ideia. O que ele está defendendo? O posicionamento dele diante da questão que está sendo discutida, eu posso chamar de tese. Por que geralmente se coloca a tese logo no início? Porque geralmente, primeiro você coloca o seu ponto de vista e depois você vai argumentar em cima disso, né? Tentar provar que a sua tese é coerente. Tentar convencer o leitor. Até aí, tudo bem? Ficou claro? Sim, O que é a professora. tese? Sim? Então, a tese é quando o autor se posiciona diante daquela questão. Aqui ela se posiciona dessa forma. Ela diz que interesse, o amor, quando você está interessado no amor, também é um tipo de interesse. Não é interesse material, mas, de certa forma, é um interesse em algo. Ok? Então, o que eu espero do segundo parágrafo? Já que esse parágrafo apontou uma introduçãozinha e a tese, né? Então, o segundo parágrafo, ele é específico para quê? O que tem que acontecer no segundo parágrafo? Argumentação. Uma argumentação para sustentar a tese. Agora, ela precisa começar aí a argumentar, ok? Quem que pode fazer a leitura do segundo parágrafo? Eu posso ler, professora? Patrick? Ok, Patrick. Mas só o amor não é suficiente. Se você está junto com a pessoa que ama, é necessário que um apoie o outro em diversas questões para que mantenha um relacionamento saudável. Precisa uma vida financeira estável, afinal, é uma necessidade relevante. Por isso, precisam sempre batalhar juntos. Ok, deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui, porque foi eu que coloquei. Deixa eu aceitar aqui. Para mim, que alguém queria entrar, mas acho que não. Calma. Então tá. Qual informação eu tenho aqui no segundo parágrafo? Qual é a informação que eu tenho? Mas só o amor não é o suficiente. Se você está junto com a pessoa que ama, é necessário que um apoie o outro em diversas questões para que mantenham um relacionamento saudável. Precisam ter uma vida financeira estável, afinal é uma necessidade relevante, por isso precisam sempre batalhar juntos. Então, esse primeiro argumento, ele vem de encontro a quê? A qual informação? Primeiro, ela diz que quando você tem um interesse no amor, em amar alguém, também é um tipo de interesse. Mas, nesse parágrafo, ela acrescenta aí mais uma informação, né, para sustentar
melhor esse posicionamento dela. Que informação que é essa? Quem consegue sintetizar o que foi escrito? Que o amor, que só o amor não é o suficiente, que precisa sempre estar em questões, tem que sempre estar junto em questões de qualquer circunstância. Acho que é isso que ela quer dizer. Ela envolve também um pouco aqui da questão financeira, né? Ela diz que só se interessar só no amor não é o suficiente para que se viva bem, né? Acho que as questões financeiras estão muito bem envolvidas também, uma vez que a gente precisa disso para sobreviver. Então não adianta nada. Eu acho que vocês até comentaram isso, a gente falou de artigo de opinião, não adianta nada eu amar, ele me amar, mas a gente não tem dinheiro para sobreviver juntos. Isso vai dar certo? Ou só eu trabalho. Ele não, mas eu o amo. Isso vai dar certo? No futuro? O que vocês acham? Eu acho que não, professora. Por quê? Porque em algum momento um vai precisar comprar uma coisa pessoal, aí vai ter que tirar do dinheiro do outro para fazer isso. Ou então até a questão da alimentação, de se vestir, necessidades básicas. Só um correndo atrás disso, hoje é difícil. Vai sobrecarregar, né? Oi? Vai sobrecarregar uma pessoa a mais. Não vai ser um peso e duas medidas, vai sempre sobrecarregar alguém. Onde vai dar conflito. Antigamente existia uma ideia, né, de que existia um estilo de vida diferente, onde o homem era o provedor, né, e a gente já discutiu bastante sobre essa questão do papel da mulher, e a mulher ficava mais em casa para cuidar dos filhos e etc. Mas isso é uma questão que hoje a gente até vê, mas não é tão sustentada na nossa sociedade, né? Como é que funciona hoje com relação a isso? E até mesmo... Oi? Os dois fazem tudo. Oi? Os dois fazem tudo, não tem um papel dividido. Os dois fazem tudo, os dois trabalham, os dois cuidam das tarefas do lar, né? Acho que muitas famílias dividem, né, os trabalhos, né? Porque muitas mulheres trabalham fora também e também tem que cuidar das tarefas do lar. E o homem também, cara, trabalha fora e teria que ajudar também nas tarefas do lar, porque já que os dois trabalham, né? Então, hoje em dia é muito comum a mulher também trabalhar, né? Então, tem essas questões. Acho que é nesse aspecto que o texto chega, né? Não adianta uma pessoa batalhar, né? As duas têm que estarem ali batalhando juntas para conseguir atingir os objetivos que elas têm em comum na vida, né? Porque muitos relacionamentos acabam também por conta disso. Vocês acham que sim ou não? Quando só um Sim, professor. as coisas. Sim. Mais amor que tem, acaba uma hora cansando, né? De sempre fazer as coisas sozinho. Acho que essa é a ideia. Verdade. Ok? Então, esse segundo parágrafo tenta argumentar dessa forma, né? Então, esse aqui é o primeiro argumento. Lembrando que a gente tem... Lá no formulário, eu coloquei 2 argumentos. É claro que o texto pode ter mais argumentos, tá? Mas eu coloquei apenas 2. O segundo parágrafo, eu espero o quê do segundo parágrafo? Mas um parágrafo, então. Desculpa, do terceiro parágrafo. Outra argumentação, professor. Segundo argumento. Um segundo argumento. Vamos ver se existe um segundo argumento. E esse segundo argumento é pautado em quê? Né? Quem pode fazer a leitura? Eu posso ler, professora. Quem? Nani? Nanis. Ok, Pode começar? pode. A Ana Maria Fonseca Zampieri, mestre em Psicologia Clínica pela PUC,
a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, diz que o interesse é visto sempre como algo negativo. O que, se observarmos bem, não é a realidade. O interesse é básico nos vínculos, como ele se dará e que pode poder qualificá-lo de várias maneiras, diz a psicóloga. Ok. Qual é a estratégia para esse segundo argumento? O que foi feito? Ela reforçou a primeira parte, dando a... como é que pode dizer? Dando pra gente que tá lendo, ver que não é, que o interesse não é só uma coisa ruim. Só tá reforçando a primeira parte do primeiro argumento dela e a introdução dela. Só que aí ela usa um argumento de autoridade. Já ouviram falar nisso? Não. Foi por isso que eu escolhi esse texto, para mostrar exatamente isso para vocês. Porque não é algo que ela falou, não é uma ideia que veio da Ellen, é uma ideia, foi algo que ela pegou de uma psicóloga que disse isso. Então, por que é um argumento, eu chamo de argumento de autoridade? Porque foi algo que uma especialista falou. Então, se de repente no meu texto eu coloco o parecer de um especialista no assunto, esse meu texto ele tem muito mais credibilidade, porque quem vai contestar, por exemplo, um especialista? É muito mais difícil você contestar algo que um especialista falou. Então, quando ela coloca Ana Maria Fonseca Zampieri, mestre em psicologia, a mulher é mestre em psicologia, né? Então, ela estudou pra caramba para chegar a essa conclusão. Então, esse tipo de argumento reforça muito o texto. Ana Maria Fonseca Zampieri, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, diz que o interesse é visto sempre como algo negativo. Então, mas assim, é verdade isso? Porque toda vez que eu falo assim, casamento por interesse, todo mundo pensa em que está casando pela posição financeira do outro. Não é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala dessa questão de interesse? Não é verdade? Sim. Só que ela vem dizer que o que se observam bem, que não é a realidade. Então, ao mesmo tempo que ela coloca um ponto de vista que é geral na sociedade, ela contesta esse ponto de vista para dizer que não é bem assim. O interesse ele pode ser negativo, mas nem sempre é. O interesse é básico nos vínculos. Como ele se dará é que vai poder qualificá-lo de várias maneiras. E ela fala exatamente disso antes. Eu posso estar interessada no amor de alguém, em compartilhar minha vida com alguém, posso estar interessada em fazer as tarefas juntos. Então, eu posso ter interesse, mas interesses positivos, em construir uma vida ao lado da pessoa. E aí não vai ser um interesse negativo, mas não deixa de ser um interesse também. Não é verdade? O que vocês acham? Oi, tem alguém aí? Sim, professora, é isso mesmo. O interesse é algo natural. É algo natural, né? E não necessariamente ele precisa ser algo negativo, né? Ele pode ser um interesse positivo. Posso ter interessado em fazer alguém feliz. É um tipo de interesse também, não é? É um interesse. E não aquele interesse negativo que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando se fala de interesse. Então, se for para responder aquela questão polêmica, todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? A resposta desse artigo de opinião é sim ou não? Responde a pergunta? Sim, responde. Qual que é a resposta? Sim, que existe muitos tipos de interesses, não só os negativos. Não só o negativo. Então, ela responde a pergunta. Ela responde... Oi? Responde tanto a pergunta a questão polêmica colocada para vocês, quanto a questão que ela mesma coloca dentro do próprio artigo. Ela vai respondendo aí a esses questionamentos e deixa claro para o leitor qual que é o ponto de vista.
né? Porque é importante você olhar para um artigo de opinião e saber que quem escreveu conhece a estrutura. Isso vale muitos pontos, principalmente quando você está fazendo uma redação no Enem, se o pessoa que está lá corrigindo seu texto, bater no seu texto, tiver essa estrutura bem separadinha, ele vai saber que você conhece a estrutura e você ganha muitos pontos aí. Né? Então, é por isso é importante conhecer e praticar essa estrutura certinho. Pode perceber que não é um texto complexo, não escreve nada complexo, não tem palavras rebuscadas, mas tem uma estrutura adequada. Você olha e sabe onde está cada parte dela, né? Por isso que eu separei lá para vocês, para que isso já comece a ser treinado desde já. Ok? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar para a gente ir para o último parágrafo. E aí, uma coisinha. Eu comentei com vocês que geralmente as redações do Enem exigem que você dê uma possível solução para o problema na sua conclusão. Só que nem todo tipo de artigo de opinião dá para fazer isso, porque depende muito do tema. Geralmente os temas que o Enem coloca, como são questões sociais, dá para fazer, né? Dá para colocar aí uma proposta de intervenção. Mas nesse caso, como é que eu colocaria uma proposta de intervenção? Eu vou fazer o quê para que... É um problema que exige uma proposta de intervenção? O que vocês acham? Professor, eu acho que não, porque varia de cada pessoa, né? Então, não necessariamente precisa ali de uma proposta de intervenção. Vamos ver como é que ela faz para finalizar. E a gente analisa. Quem que pode fazer a leitura do último parágrafo? Eu. Eu, quem? Yasmin. Yasmin, pode ler, Yasmin. Com tudo isso, podemos concluir que sempre existe interesse entre as relações das pessoas, independente do tipo de interesse, sendo negativo ou positivo. O interesse em algo que nos faça bem já é natural do ser humano, devendo ser um termo mais abrangente para que as pessoas possam ter um olhar mais amplo sobre o significado dessa palavra, dentro de um relacionamento. Ellen Oliveira, segundo B. Não, com tudo isso podemos concluir e também a utilização aqui de conectores que mostram a conclusão é muito importante, porque você coloca aqui, ó. Peraí. Quando você coloca, ó, podemos concluir, você está marcando a sua conclusão dentro do seu artigo de opinião. Eu não posso colocar podemos concluir lá no primeiro parágrafo. Posso? Posso começar um texto assim? Então, podemos concluir. Eu posso começar um texto desse jeito? Não, eu acho que seria mais para finalização. É para ser usado no final, para marcar ali a conclusão, né? Com tudo isso, podemos concluir que sempre existem interesses entre as relações das pessoas. O que ela faz aqui? Ela reforça a tese. Porque não é o que ela diz, que existem vários tipos de interesse, lá no início do texto? Não é isso que ela fala? Sim. Não é isso que ela defende? Então, ela vem aqui reforçar essa tese. Com tudo isso, podemos concluir que sempre existem interesses entre as relações das pessoas, independente do tipo de interesse. Então, independente se o interesse ele é bom, ele é positivo ou ele é negativo, ele vai estar sempre presente nas relações. Então, ela reforça essa ideia, né, na conclusão, que também é válido. Sendo negativo ou positivo, o interesse em algo que nos faz bem já é natural do ser humano. Devendo ser um termo mais abrangente para que as pessoas possam ter um olhar mais amplo sobre o significado dessa palavra dentro de um relacionamento. Então, ela reforça a tese e pede para que as pessoas... e até tem uma proposta de intervenção aí, se eu for olhar mais a fundo. Ela pede para que as pessoas tenham um olhar
mais amplo, mais abrangente para essa palavra interesse e perceber que não é algo somente negativo, que existem também muitos interesses dentro de relacionamentos que são positivos, né? E que podem ocorrer sem problema algum. Ok? Então, aqui eu tenho a parte da conclusão. O que vocês acharam dessa forma de concluir? Ela vai lá, ela reforça a tese e coloca ainda uma propostazinha de intervenção. Qual que é a solução? Que as pessoas não enxerguem a palavra interesse somente como algo negativo, mas que dê margem para mais significados, né? Que existe, na verdade, com relação à palavra. Então, por isso que eu peguei esse texto, a estrutura dele dá para ser enxergada, né? Eu posso olhar para esse texto e falar, de fato, é um artigo de opinião, porque ele tem a estrutura marcadinha e obedece direitinho à proposta. Tem outros maravilhosos, tá? Mas peguei esse porque esse também estava com uma linguagem mais simples e também para mostrar para vocês essa questão da utilização de uma argumentação por autoridade. Ok. Até aqui. Sim, professora. Alguém quer dar alguma opinião sobre o texto? Professora, eu acho que eu acho não, tenho certeza. Eu gostei do texto e acho que seria bom, a gente poderia, tipo, argumentar também, tipo, falando que o porquê que vem essa coisa de interesse, essa coisa ruim, né? Isso. Então, vem mostrar também um outro lado, né? Um outro lado da história, né? Isso que eu achei bem interessante. Eu acho que tem alguém querendo entrar na sala, peraí. É a Tamara, eu ia falar isso agora. Tamara, ok. Lá na AP, que vocês farão semana que vem, tem algumas perguntas sobre isso, né? Então, eles vão mostrar para vocês artigos de opinião lá na prova. Depois vai perguntar qual é o argumento que reforça tal tese. Você precisa. Aí vão ter as alternativas, né? E aí você precisa saber qual é o argumento que reforça aquela tese. Ou qual é a tese defendida no texto. Então, tem bastante sobre isso. Então, por isso que eu queria saber agora se essa parte, essa questão de localizar a tese, localizar a argumentação também que defende aquela tese, se até agora está tranquilo para vocês. Ô, professora, nesse caso, o argumento que reforça o texto dela é essa da Ana Maria, né? Fonseca, né? A segunda argumentação. Os dois argumentos reforçam, né? Mas aí, na questão da prova, eles vão colocar as alternativas lá, né? E você tem que ver qual argumento. E aí tem essa também, de ver qual argumento mais reforça tal tese. Então, se a gente for olhar por esse lado, sim, esse segundo argumento, a gente percebe uma força maior nele, né? Porque ele vem provar que interesse em amor ou interesse em coisas positivas não deixam de ser interesses também. São interesses, mas são interesses positivos. Então, se a gente for ver por esse lado, esse argumento é o que mais defende, né, o que mais sustenta a tese apresentada. Ok? Ok. Ainda mais por ser uma especialista falando, né? Isso, exatamente. Né? Porque aí ela consegue, de fato, provar que o que ela está falando não é uma bobagem, né? Pessoas graduadas estudaram isso e chegaram a essa conclusão, né? Então, aí vai ser difícil alguém ir contra esse argumento ou conseguir refutar esse argumento de alguma forma, né? Porque a argumentação é isso, né? Tem que ter força para que não chegue outra pessoa para refutá-lo, né? Para dizer que não, né? Então, se eu uso exemplos
de autoridades, né, de pessoas que estudaram aquilo, é bem mais difícil que alguém venha refutar o meu argumento. E aí muitas pessoas usam filósofos, inclusive, né, Platão, Aristóteles, pensadores, né, é muito comum você perceber falas desses estudiosos dentro de artigos de opinião. É claro que quando você está lá ali no Enem, fazendo uma sua dissertação, você chega lá sem a mínima ideia de qual vai ser o tema, né? Então, nesse caso, vai ser mais difícil pensar em algo, né? Porque você nem sabe, né, do que vai falar, então você precisa usar outras estratégias. Mas numa redação, um artigo de opinião, que você pode fazer em casa para entregar para a professora, aí se você tem a oportunidade de pesquisar, aí é válido, ok? Ô, professora, Oi. o Gilvan já até deu umas dicas assim para a gente estudar amplamente historiadores, filósofos assim, porque a gente enriquece nosso texto com dados que tipo o Enem, para eles são bem válidos como pontos, né? Uhum. Se você cita, né, faz citações, ou vai pelo caminho de um pensador, exatamente, você recebe mais pontuações por isso. Outra pontuação é pela separação da estrutura, tá? É muito importante. Oi. Isso é verdade, professora. Eu já passei por isso já. Priscila? Não, a Lohane. Oi, Lohane, pode falar. Eu já passei por isso. Eu fui fazer uma redação e aí era sobre corrupção o tema. Uhum. E aí. Não, corrupção não. Esqueci. Acho que era corrupção mesmo. E aí eu coloquei um pensador que é Karl Marx, né? E aí eu desenvolvi, nem lembro quantos que eu tirei na redação, mas acho que, sabe, entrelaçou o texto. Ajuda bastante mesmo. Isso ajuda. Por isso que, assim, tem as aulas de português para que vocês consigam aprender a questão da linguagem, a questão da estrutura do texto, de como estruturar, mas bagagem, gente, bagagem intelectual vem de outras disciplinas, vem de sociologia, de história, de biologia. Então, quanto mais bagagem intelectual você carregue, melhor você vai conseguir desenvolver o seu texto. Né? Não adianta também saber, sabe, só estruturar um texto, você não tem uma bagagem intelectual, né, para desenvolver uma ideia, por exemplo. Então, português ajuda na questão da estruturação do texto, da linguagem, mas disciplinas como sociologia, filosofia, história, geografia, biologia, arte, todas as outras disciplinas te trazem bagagens para que ideias consigam ser desenvolvidas, né? Ô, professora, Conhecimento. Oi. a gente estava até vendo o Zygmunt Bauman, que o professor estava dando os exemplos, aí até falei com ele assim, e ele deu exemplos de palavras que a gente pode usar para deixar mais dinâmico também. Uhum. Existe, né, toda uma estratégia. O que a gente estava trabalhando também, os conectores ajudam muito a amarrar o seu texto, deixar ele amarradinho com a ideia que você quer passar mesmo, né? Lembrando que as conjunções, elas trazem ideias, então conhecer as conjunções também ajuda muito, né, a amarrar as ideias, ok? Ok, professora. Oi. Artigo de opinião. Tem essa coisa também de explícito e implícito? Ou não? No artigo pode ter também. Porque o dela tá bem explícito, né? Isso. Mas pode ter sim. Pode ser que o autor deixe uma informação implícita. Não tem. Mas falando assim do... O que é melhor, vamos dizer assim. Só se você tiver muito domínio da escrita, tá? Para fazer isso numa redação do Enem. Assim, o ideal é que você deixe tudo muito claro para quem estiver corrigindo a sua redação lá no Enem. Mas se você tiver um domínio bom da linguagem, aí você pode fazer, não tem problema. Ok? Ok.
Ah, posso passar para a introdução da próxima aula? Ou alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse tema? Posso? Sim, não? Pode sim, professor. Pode. Então tá. Nós vamos seguir falando. Adivinhe do quê? De romantismo, certo? Então, primeiro, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual era o papel da mulher negra na sociedade do século XIX? Porque até então, nós falamos muito sobre o papel da mulher na sociedade e o papel da mulher na literatura. Lembra dessa... Um minutinho, gente. Tem gente querendo entrar. Então, vamos lá. Vamos voltar lá no século XIX, que era o século onde o romantismo, né, esse período literário que a gente está estudando, estava no auge. Século XIX. Qual era o papel da mulher negra na sociedade? O que a mulher fazia? A mulher negra, especificamente. Qual era o papel dela na sociedade deste século? Vamos lá. Eu acho que trabalhar, né, para os homens das casas grandes, sei lá. Então, elas trabalhavam, mas elas recebiam salário para isso? Como é que era? Acho que elas eram mais escravas, né? Então, tem a questão da escravidão. Então, eu estou falando do século XIX, estou falando de uma época onde existia a escravidão, né? Então, automaticamente, qual era o papel da mulher negra na sociedade do século XIX? Ok, elas eram escravas. Mas faziam o quê? Qual era o verdadeiro papel delas? Obedecer, né? Obedecer, ok, mas o que mandavam ela fazer? O que ela fazia? Ela limpava, fazia comida, às vezes dava filhos para os homens. Exatamente. Então, as mulheres do século XIX eram mulheres que estavam... A mulher negra, tá? Era uma mulher que estava sendo escravizada. Então, ela tinha que fazer ali todos os trabalhos domésticos, né? Daquela família que ela pertencia, porque pertencer sim, porque era como se fosse um objeto, né? Eles compravam as pessoas, eles eram trazidos da África para serem comercializados, né? Acho que vocês já viram isso em história. E ela servia para gerar filhos também, ou seja, gerar mais mercadoria. E servia para limpar a casa, etc. Mas não recebia salário, elas eram escravizadas. Então, pensando nisso, vocês acham que a mulher negra, nessa época, ela tinha um papel dentro da literatura? A literatura, ela abordava essa questão da mulher negra, da literatura que a gente tem visto até agora, primeira e segunda geração do romantismo. Lembra que na primeira geração, a gente tem uma mulher mais idealizada e tal, segunda geração também. Na terceira geração, a gente tem uma mulher apresentada na literatura de uma forma mais sensual, né? Que para desejos carnais, que satisfaz desejos carnais e etc. Isso a gente começa a ver com relação à mulher na terceira fase. Mas quais foram as personagens femininas que nós vimos até agora? A gente estava conversando na aula anterior. Quais são as duas personagens femininas que nós estávamos analisando? Lá, Iracema e Senhora, né? A Iracema e a Senhora. E quais eram as mesmas características da Senhora? Ela era branca, ela era negra, ela era rica, ela era pobre, ela era bonita. Como é que era a Senhora? Alguém lembra? A Senhora eu não lembro não, mas a da Iracema eu lembro. Então tá. A Senhora, ela era branca. Branca? Rica, eu acho.
linda, maravilhosa. Exatamente, né? E aí tem toda a história da senhora, que é a Aurélia, né, que a gente está falando, e ela era descrita de forma idealizada, né? Quase perfeita mulher, né? Lembra que a gente discutiu as características? E também discutimos de Iracema. A Iracema, ela era como? Ela era uma índia. Índia. Linda, virgem. Linda, a virgem dos lábios de mel. Lembra dessas comparações? Sim. Então, a mulher indígena, né, a mulher bonita, ela tinha espaço na literatura. A mulher branca tinha espaço na literatura e a mulher indígena também tinha espaço na literatura por conta da questão do nacionalismo, né? Vocês devem lembrar. Mas e a mulher negra? A mulher negra aparecia na literatura? Vocês acham? Sim ou não? Né? Estou falando de primeira e segunda geração do romantismo. Não. Ou aparecia como protagonista, sabe? Acho que tinha espaço para a mulher negra como protagonista de um romance, por exemplo? Claro que depois do romantismo vai ter, porque a gente tem a Escravizaura, né? Tem algumas obras. Mas até esta fase, né, do romantismo, segunda geração, nós temos espaço para literatura apenas para mulheres que tipo de brancas. Brancas, né? Então, essa mulher negra do século XIX, que era uma escrava, até então ela não tinha papel na literatura. Ela não era protagonista de nenhuma obra literária, né? Por que vocês acham que não? Fala para mim. Por que até aí, né, a mulher era escravizada e tal, mas ninguém pensou em vamos pegar uma mulher negra e colocar como protagonista de um romance? Por que não existia esse pensamento? Pelo preconceito naquela época, né? Que era só uma função só delas, era só limpar e servir os homens de branco. E então, se fizessem alguma coisa fora do padrão, eles eram criticados. Eles queriam ter alguém para ler a literatura deles. E se tivesse alguma coisa que não fazia bem, então eles não faziam. Então, será que a mulher negra também não estava sendo enxergada pela sociedade como alguém importante, vamos dizer assim? Sim. Né? Era só... Diga. Pode falar. Era o Pedro que estava falando? Tipo, não, Nanis. Oi, Nanis. Não tinha aquela ideia de mulher idealizada, como era no caso da indígena, da Iracema ou da senhora branca. Quer dizer, então eu posso dizer que eles não enxergavam a mulher negra como uma mulher bonita? O que vocês acham? Sim. Eu acho que eles enxergavam as mulheres negras como uma aberração, né? Porque, assim, elas eram objetos, né? Servia para limpar... E, assim, como ela não tinha nem oportunidade de estar bonita, vamos dizer assim. Tinha que usar aquelas roupas lá que davam, né? Tinha que fazer... E tinha a questão também de não ser bem cuidada, né? Então, diferente daquela mulher idealizada que os homens apresentavam nas suas literaturas, né? Virgem, branca, olho azul. Então é como vocês falaram, né? A mulher negra, ela fugia do padrão. É claro que hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse olhar, né? A gente está falando aí do século XIX, como que as coisas funcionavam. Então, onde que a gente vai chegar? Vocês lembram um pouquinho da característica da terceira fase do romantismo? Porque daí, vamos relembrar, a primeira fase, aquela primeira fase mais nacionalista, época da independência do Brasil, eu tenho Gonçalves Dias exaltando a pátria, eu tenho essa questão de colocar o índio como herói, né?
A segunda geração já é aquela geração mais pessimista, onde eles falam muito de morte, né? A morte como solução para os problemas da vida. Aí essa lembra de Romeu e Julieta, né? Do Shakespeare. Mas a terceira geração, quando ela surge aqui no Brasil, ela é chamada de geração condoreira também. E um dos seus principais representantes é o Castro Alves, que vai falar muito do escravo, vai pedir e vai denunciar, fazer algumas denúncias sociais, né? Com relação à escravidão, inclusive. Então, o que vocês lembram, só para a gente sintetizar aí, essa terceira fase? O sofrimento dos escravos, né? Sim, sim. Então, o Castro Alves, quem pode falar para mim mais ou menos algumas características da obra dele? Ele vai fazer denúncia social, certo? Mas ele coloca o escravo... Como que ele descreve, assim, os escravos? Como pessoas jogadas. Como pessoas que estão sofrendo muito, né? É muito importante. Ele coloca na pele, né, deles. Isso. Mas ele coloca como pessoas sofridas ali e tal, né? Então, isso começa na terceira fase. E a terceira fase, a gente lembra muito do Castro Alves, né? Mas tem uma mulher chamada Maria Firmina dos Reis também, que... Alguém já ouviu falar dela? Da Maria Firmina dos Reis? Não me lembro. Não? Alguém já ouviu falar da Maria Firmina dos Reis? Ela é uma escritora do século XIX e é muito interessante porque ela é negra, né, também, e ela vai ser a primeira mulher, assim, a colocar os negros como protagonistas das suas obras literárias. Ela é a primeira a fazer isso, né? Então, por isso que ela é muito importante para essa fase. Então, tem algumas informações sobre ela aí, para a gente ficar um pouquinho mais a par. Quem poderia fazer a leitura? Eu posso ler. Pode fazer a leitura, então, por favor. Quem foi Maria Firmina dos Reis? São Luís, 11 de agosto de 1860. Logo nas primeiras páginas do jornal A Moderação, anunciava-se o lançamento do romance Úrsula, original brasileiro. O anúncio poderia passar despercebido, mas algo chamava atenção em suas últimas linhas. A autoria feminina da Esma, que se diz, Excelentíssima, né? A abreviação de Excelentíssima Senhora. Excelentíssima Senhora Dona Maria Firmina. Senhora Dona Maria Firmina dos Reis, professora pública em Guimarães. Foi assim por meio de uma simples nota que a cidade de São Luís conheceu Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira escritora brasileira, pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura. Negra, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo e nascida na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis, de 1822 a 1917, fez de seu primeiro romance, Úrsula, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Ok. As informações que estão aí estão claras? Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar, que eu acredito que sim. Estão claras as informações? Opa. Se eu fosse resumir as informações que estão aqui, o que eu poderia dizer? Quem foi Maria Firmina dos Reis? Agora, com um pouquinho de informação que você tem, cadê o Vitor? Tá bem caladinho aí. Tá aí, Vitor? Vitor? Daniel? Oi, professora. Se te perguntassem, Daniel, quem foi Maria Firmina dos Reis?
com as suas palavras, o que você responderia? E por que ela é importante para a literatura? Eu acho que foi uma mulher que ela revolucionou, né, por ser a primeira escritora brasileira, né, anti-escravista, e que ela estava quebrando um tabu, né, ela quebrou o tabu porque antes era apenas os homens, né, que, se eu não me engano, que faziam, Literatura, que escreviam, exatamente. e ela foi muito importante para poder fazer não essa liberação, mas começar esse novo método, né, para todas as pessoas participar, assim, que todos podiam escrever. Todos podem, né? Ok. E aí, qual foi o primeiro romance dela? Úrsula. E a gente vai falar mais desse romance, mas o que impressiona é que ela é a primeira mulher negra também, né, a escrever e ser reconhecida, né, como escritora, né? Porque muitas mulheres negras poderiam estar escrevendo, mas não eram reconhecidas, né, pela sociedade ou pela mídia como uma escritora de fato. E a Maria Firmina dos Reis, ela foi a primeira a começar, né, a escrever e escrever sobre outra perspectiva né, escrever sobre os escravos, ou seja, colocar os negros, os escravos na época, como personagens humanizados dentro da própria literatura dela, né, dentro desse romance Úrsula. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a próxima atividade que vocês vão fazer vai ser com relação a trechos desse romance, né? Tem lá no caderno do aluno de vocês alguns trechos desse romance Úrsula, e aí vocês vão fazer análise de alguns trechos e vão ter alguns questionamentos sobre isso. Então, eu tô falando dela para deixar um pouquinho mais claro na mente de vocês quem foi, por que escreveu, né? De qual época nós estamos falando, ok? Então, falando um pouquinho mais especificamente sobre Úrsula, né, que foi o romance que ela escreveu. E quem poderia fazer a leitura para a gente discutir? Eu, professora, posso ler. Quem? Eu, Juliana, posso ler. Juliana, pode ler, Juliana, por favor. Úrsula Maria Firmina dos Reis. Em Úrsula, Firmina faz questão de mostrar a crueldade de Fernando, senhor de escravos e vilão da história. Mas a pérola do livro é a personagem Susana, uma mulher escravizada que, frequentemente, recordava-se a sua época de liberdade. É horrível lembrar das criaturas humanas tratem as suas semelhantes de seus semelhantes. Assim é que não lhes doa a consciência e levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Escreve em determinado momento. Para Silva, a forma é bastante característica de Firmina. O escravo firminiano é, antes de tudo, aquele que fala da África, que só reconhece a verdadeira liberdade, no tempo em que vivia naquela África saudosa, nostálgica. Isso. Então, o que eu consigo perceber acerca desse romance aí? O que você consegue perceber, Juliana, após a leitura? Esse romance vem tratar do quê? Como são essas pessoas? Ele trata de um senhor, né, que são donos de uns escravos e que esse dono ele não tem piedade dos escravos, em que ele mata os escravos asfixiados muitas vezes e que ela não gosta de lembrar, né, de como essas criaturas humanas eram tratadas. Sim, e aí tem a personagem principal, né? Quem é a personagem principal? A Firmina? Não, a Firmina é a autora, né? Quem escreveu. A Susana, eu acho. Susana. Mas a pérola do livro é a personagem Susana, uma mulher escravizada que frequentemente recorda-se de sua época de liberdade. Então, qual que é o diferencial no romance da Maria Firmina dos Reis? Que ela dá voz aos escravos. São os próprios escravos quem se expressam, né? E quem é por discurso direto, né? Então, ela dá voz aos escravos para eles se manifestarem dentro da literatura. E aí, essa personagem, né, a Susana, ela sempre se lamenta, né,
pelo que ela está vivendo, porque ela está sendo escravizada, mas ela sempre lembra da época de liberdade dela, a época de liberdade dela quando ela estava na África. A partir do momento que tiram ela da África, essa liberdade acabou, né? Então, a vida aqui no Brasil é muito sofrida, né? E aí esse romance vem tratar especificamente da Susana, né? Porque, e aí, lembra que eu questionei vocês quando eu comecei a falar desse assunto, sobre a presença da mulher negra na literatura, que não se tinha espaço para essa mulher na literatura, né? Geralmente tinha espaço na literatura para as mulheres brancas, para as mulheres indígenas, mas nunca teve espaço, né, até então, para a mulher negra ser a protagonista de uma história. E a Maria Firmina dos Reis, ela faz isso, ela coloca a Susana, né, que é uma personagem negra, escrava feminina, para ser a protagonista de um romance. E aí é que está a grande diferença, né, a grande inovação na literatura, né, com a Maria Firmina dos Reis. Ela deu porta, né, professora? É, como se ela tivesse abrindo a porta, né? Exatamente. Oi? Ela deu portas para oportunidade para os negros, né? Deu oportunidade para eles. Para se falar sobre eles, né? Para que as pessoas enxerguem também os negros como seres humanos. Porque lembra que a gente estava discutindo que eles não eram enxergados como seres humanos, que eles eram enxergados como objetos das famílias, né? Para trabalhar para as famílias. Então, o negro, ele foi visto dessa forma por muito tempo. E aí, nós estamos falando, aí lá na terceira geração do romantismo só, é que o negro, ele começa a ser visto pela sociedade como um ser humano, de verdade. E aí ele começa a ter espaço dentro da literatura. E a gente percebe isso com o Castro Alves, né, na questão dos poemas, e na prosa, a Maria Firmina dos Reis, com esse romance Úrsula. Ok? Tá claro ou ficou, tipo, muito confuso ainda, essa questão? Não tá claro, professor. Claro, também, eu achei. Ok? A aula de hoje, gente, era essa, tá? Só falar desse aspecto, para que vocês consigam compreender melhor a próxima atividade que eu vou enviar para vocês semana que vem. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Professora, essa próxima atividade vai ser do terceiro bimestre? Isso, ela já vai ser a primeira atividade do terceiro bimestre de português, sim. Deixa eu perguntar, essa prova que vai ser sobre romantismo? Ela não cai especificamente sobre romantismo, mas ela tem diversas coisas com relação à interpretação textual. Ok? Não tem nada que vocês nunca viram na vida. Tá tranquila a prova, tá? Então, assim... Nunca cai sobre romantismo, né, professora? Eu acho que é porque... eu não sei se especificamente, mas eles colocam geralmente trechos de uma obra ou outra, sabe? Mas acho que a partir do terceiro bimestre cai bastante. Do terceiro bimestre. Ok? Ok. Então, a próxima aula a gente vai comentar sobre trechos da Úrsula. Isso, Ok, sobre trechos desse romance Úrsula, que a Maria Firmina escreveu. Tá lá no caderno do aluno. E quem quiser já dar uma olhada, adiantando, fica à vontade. Mas eu vou enviar o formulário para vocês na segunda-feira. Ok? Ok. Ficou alguma dúvida até agora? Não. Então, obrigada pela participação de vocês hoje. Obrigada, professora. Boa tarde. E é isso. Lembrando que daqui a pouco, às 4 horas, a gente vai ter aula de biologia, né? Eu também vou estar presente. Acho que vai ser muito interessante, né? Acho que vocês não podem perder. Combinado? Combinado. Tchau, professor. Daqui a pouco, na aula de biologia. Obrigada e até mais. Quem ficou com dúvida, quiser falar comigo no PV, também fica à vontade.